Todo mês eu venho aqui no Stock Pickers e faço um programa chamado Entre Reis e CEOs. Eu, Thiago Reis, fundador da Suno Research, entrevisto o CEO, a liderança de uma empresa listada na bolsa, para que você que não conhece a empresa conheça melhor e para você que já conhece a empresa conhecer ainda melhor do que conhecia. E hoje está comigo aqui o Sérgio Ribas, que é CEO da Irani. Boa tarde, tudo bem, Thiago? Sempre um prazer ter liderança como você, Sérgio. Muito obrigado. Nós que agradecemos, acho que é super importante para nós estar participando de programas como esse, né, para deixar mais claro o que é a Irani, qual é a nossa proposta de valor, né, e como que a gente quer posicionar o nosso papel no mercado. Sérgio, muitas pessoas não conhecem a Irani, é uma empresa que está muito no dia a dia das pessoas, dos consumidores, mas muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem o que faz. Conta um pouquinho a história da Irani, o que vocês fazem, conta também a sua história também. A Irani é uma empresa que produz papéis para embalagem, esse é o negócio principal da empresa. Nós estamos no mercado já há 81 anos, então é uma empresa longeva, uma empresa da economia real, né? E papel para embalagem é todo papel que é produzido para sacos, sacolas, sacos industriais e papéis para papelão ondulado, né? Nós também temos a produção de embalagens sustentáveis, que são embalagens de papelão ondulado, né? Com papéis que são fabricados por nós. Nós temos tanto papéis à base de fibra virgem, que nós temos florestas próprias, fazemos a celulose, é totalmente integrado o processo, florestas próprias, celulose, produção de papel e conversão em embalagem de papelão ondulado. Então uma parte é fibra virgem, uma parte é fibra reciclada. Me fala uma coisa, quem são seus principais clientes? Nossos clientes de embalagem normalmente são empresas alimentícias, frigoríficos. Nós vendemos para empresas que produzem produtos em geral e que usam o papelão ondulado com uma embalagem de transporte. Nós temos também convertedores independentes. A Irani é uma das empresas que melhor se posiciona no mercado para atender pequenas e médias empresas, tipicamente familiares no Brasil todo, que fazem conversão de sacos, sacolas, tanto no mercado interno como para exportação. São convertedores independentes de sacos e sacolas, em geral. Vocês fizeram um follow-on recentemente, correto? Sim. Conta um pouquinho desse processo, como é que foi. Vocês eram uma empresa que já eram listadas, mas com uma liquidez muito baixa. Exato. Né? Conta um pouco de como tem sido a vida também depois desse follow-on e por que vocês fizeram essa emissão. Na realidade, a Irani já é uma empresa de capital aberto desde 77 e apesar de ser de capital aberto, ter todas as exigências de uma empresa de capital aberto, ela não se aproveitava do mercado de capitais com todo o potencial que tem. E nós já havíamos planejado esse IPO já há algum tempo e surgiu a oportunidade, depois que nós fizemos todo um processo de reestruturação na empresa, 2 anos antes do re-IPO, que nós chamamos de re-IPO, que foi um follow-on, mas que representou aí uma mudança muito importante para nós. A gente fez uma emissão primária, totalmente primária, de 450 milhões em 2020. Isso fez com que a empresa se capitalizasse para a conta de um projeto de investimentos que ela já tinha, um plano de investimentos que já tinha de muitos anos, mas nós não tínhamos recursos para fazer. Então nós fomos ao mercado, fizemos o follow-on e isso exigiu que nós fizéssemos também uma melhoria na governança da empresa como um todo. Então hoje nós somos uma empresa do novo mercado, temos um conselho de administração com conselheiros independentes, temos os comitês todos que são exigidos, comitê de auditoria, comitê de pessoas, comitê de estratégia, e uma diretoria executiva completamente independente, com executivos de mercado, né? Hoje o CEO, ele não é o presidente do conselho, o presidente do conselho e o CEO são pessoas diferentes, o que é extremamente positivo para a governança. Isso tem sido muito, muito positivo para nós, assim. Eu acho que a empresa se engajou muito nesse processo, todos os colaboradores, eles se empenharam muito para que acontecesse, né? Porque foi um follow-on que não é um follow-on típico, né? É um setor tradicional, um setor em que você já tem algumas empresas listadas de grande porte, então foi bastante desafiador a gente ter uma tese realmente robusta e que fizesse com que nós conseguíssemos fazer o follow-on. E o mercado entendeu,
né? Nós tínhamos um projeto de investimentos, um ciclo de investimentos que nós chamamos hoje de plataforma Gaia, que faz com que a empresa que já é competitiva se torne ainda mais competitiva, principalmente com redução de custos e ganhos de produtividade na nossa plataforma atual. A plataforma Gaia, que é esse ciclo de investimentos, ele é voltado para a melhoria de competitividade da empresa como ela é hoje, sem um foco muito forte em crescimento. Legal, já vamos falar, porque eu acho que uma das coisas mais importantes do case de vocês é a Gaia, plataforma Gaia, mas já vamos falar. Você citou a reestruturação que a empresa passou 2 anos antes de fazer esse follow-on em 2020, certo? Isso, 2020. Você já estava na empresa, você já estava liderando a empresa. O que consistiu esse processo de reestruturação? Eu lidero a Irani desde 2017 como diretor-presidente, mas antes disso eu já era executivo da empresa. Estou na Irani há 18 anos, eu era diretor de operações, então muita proximidade com a parte operacional da empresa, tanto comercial como industrial. E assumo como presidente em 2017. Em 2019, nós estávamos com uma alavancagem relativamente alta, tinha passado 2 anos difíceis, 2015 e 2016, de recessão no Brasil, e nós vínhamos de uma aquisição recente que nós fizemos da empresa São Roberto, que é uma empresa de papel reciclado, no mercado de papelão ondulado também, que nós adquirimos em 2013 e 2014. E logo na sequência nós tivemos a recessão 2015 e 2016. Então nós estávamos um pouco desconfortáveis com a alavancagem da empresa, e logo que eu assumi nós começamos um processo de reestruturação, de venda de alguns ativos, e também a emissão de uma debenture, que nós fizemos todo o reperfilamento da dívida, né, numa condição muito, muito melhor do que nós estávamos com a dívida toda bancarizada naquele momento, e preparamos a empresa para o re-IPO. Então foi uma sequência de acontecimentos. Primeiro saneamos, baixamos a alavancagem com a elevação do nosso EBITDA e nos preparamos para fazer o re-IPO, né, baseado na tese da plataforma Gaia, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Você está há 18 anos na empresa? Estou há 18 anos. O que mudou aí nesses 18 anos de empresa? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Na realidade, quando eu entrei, era uma empresa muito mais tímida, né? Eu venho da área de consultoria estratégica, eu trabalhava numa empresa alemã de consultoria estratégica, então eu vinha com esse viés de organização, de processos, de resultados muito forte, né? E eu assumi primeiramente como gerente comercial e depois fui assumindo as operações, né? Então a empresa passou por um processo de modernização muito forte ao longo desses últimos 18 anos que eu estou na empresa, né? Então mudou completamente, e hoje nós temos uma empresa, sabe, muito redonda, estado da arte praticamente numa série de coisas, uma equipe extremamente engajada, né? Nós temos um quadro de colaboradores muito engajado. Nós acabamos de receber a última pesquisa Great Place to Work, nós ficamos com quase 90 de média geral, né? Quando se trata de uma empresa industrial, com a quantidade de colaboradores que nós temos, desde a área florestal, o pessoal de operação, né, que trabalha, tem alguns que têm trabalho mais pesado, então tipicamente essas empresas têm notas bem mais baixas, né? Nós chegamos a 90, o que demonstra o quanto as pessoas são engajadas e comprometidas com o resultado e com a empresa, né? Então é muito legal ver o quanto as pessoas se dedicam e se entregam realmente para a Irani. E hoje, Sérgio, do seu dia a dia, aonde você gasta mais energia? Olha, eu costumo dizer que CEO é o Chief Energy Officer, né? É muito mais do que o Chief Executive Officer. Eu acho que eu me preocupo muito com o nível de engajamento que as pessoas têm. Eu sou muito focado em resultados, né? Sempre resultados melhores, superiores e chegando aí no limite e no potencial que a empresa tem. Mas eu acho que é muito importante o CEO ser a pessoa que faz com que as coisas fiquem alinhadas, que tenha uma energia forte de fazer, que tenha um cuidado grande com o nosso propósito, com a nossa missão, né? E eu sou uma pessoa que estou o tempo todo preocupado com isso. Além, evidentemente, de coordenar a diretoria de uma forma harmônica, fazer com que o processo de comunicação dentro da empresa seja fluido, né? Então, assim, a gente tem realmente uma diretoria hoje super harmônica e trabalhando bem em conjunto, tanto que a gente está conseguindo fazer todos os investimentos aí sem ter aumento de quadro na empresa. Nós fizemos com as nossas próprias equipes, né? Claro, com outras empresas nos ajudando, evidentemente, mas
existe essa força do fazer, né, muito forte dentro da empresa. Então a gente acredita muito no nosso projeto de investimentos e nos próximos ciclos, que a gente já vem concebendo aí já os novos ciclos de investimentos após a plataforma Gaia. Já vamos falar de plataforma Gaia, estamos segurando aqui, mas você falou de resultados, os resultados da empresa têm melhorado. Tem melhorado muito, né? O 2021 foi o nosso melhor ano da história, em termos de resultado. Agora, nos últimos 12 meses, nós estamos com 530 milhões de EBITDA, o que é muito, muito bom, assim, com uma margem acima de 30%. Para uma empresa que tem cerca de 70% de papel reciclado na produção de papel, é talvez a melhor margem do mercado, né? Então, nós somos bastante competitivos, produtividade, foco em melhoria contínua. Nossas florestas são muito próximas da nossa fábrica, temos uma produção de energia hoje acima de 55% da energia é autoproduzida, né? Então isso tudo faz com que a gente tenha uma competitividade bem melhor que a maior parte dos nossos concorrentes, né? Se for comparar as nossas margens, elas são muito melhores pelo negócio que nós estamos de fibra virgem, que é muito bom, né? A Irani é uma empresa que trabalha em nichos de mercado. Essa é a origem da empresa. Nós somos líderes de mercado no papel para panificação. Nós temos 70% de market share no nicho de papel para panificação à base de fibra virgem. Então isso faz com que a gente tenha um potencial de preço, de precificação muito maior que os nossos concorrentes. Pelo posicionamento também, porque para o convertedor independente, para o pequeno convertedor de sacos, sacolas, a garantia do fornecimento de papel é o maior valor. Porque o mercado de papel ele oscila. Em alguns momentos você tem falta de papel, outros momentos você tem sobra de papel no mercado, dependendo da atividade econômica, da macroeconomia em geral. Mas nós garantimos o fornecimento para os nossos clientes, né? Então de forma regular. Isso acaba sendo um valor enorme, porque as outras empresas que têm conversão de sacos, nós não temos a conversão de sacos, nós preferimos nos posicionar fazendo com que a conversão seja feita por esses convertedores independentes no país todo. Então faz com que a gente tenha uma pulverização da conversão e a gente garanta o fornecimento de todas essas pequenas e médias empresas. Então isso é muito legal e isso faz com que a gente tenha um potencial de precificação bem superior aos nossos. Então nós temos preços premium em todos os nichos que nós atuamos. Pela qualidade do serviço, pela relação que nós temos e também pela garantia de fornecimento, que é um valor super importante. Esses resultados, você acredita que são sustentáveis, então? São sustentáveis, né? Eu acho que os últimos anos foram muito importantes para o setor de papéis para embalagem como um todo, né? Existem algumas tendências de mercado que são estruturais, né? E que está mudando a demanda de papel no mercado. Uma delas é o e-commerce, né? O e-commerce ele tomou tração muito grande durante a pandemia. Havia no Brasil ainda um comportamento do consumidor relativamente reticente à compra online, né? E a partir da pandemia houve uma necessidade real de compra online e as pessoas ficaram muito mais tranquilas, né, em fazer suas compras online. E o próprio processo de logística melhorou demais, né, com os marketplaces. Então isso fez com que o e-commerce se tornasse uma grande oportunidade para o mercado de papel, porque o papelão do lado, o que ele fazia? Ele saía da nossa fábrica e ia lá para uma empresa frigorífica que exportava carne ou mandava para alguma região do país. Hoje não, o que acontece? Você além de mandar para o fabricante de alimentos, hoje nós levamos até o consumidor final. Você usa também papelão ondulado para o marketplace. O marketplace ele também usa papelão ondulado para mandar para o consumidor final. Então a pizza, o bolo de demanda, ele aumentou por conta dessa mudança estrutural. E essa é uma mudança que veio para ficar, né? Ela pode ter um arrefecimento agora pequeno pós-pandemia, mas a tendência é de crescimento de 2 dígitos nos próximos anos. Então isso beneficia demais o setor de papéis para embalagem, né? E a outra tendência é a sustentabilidade, né? O papel é sem dúvida a embalagem mais sustentável, né? Porque ele vem de fontes recicláveis, né? A partir de florestas plantadas, né? As florestas nós não utilizamos em forma alguma florestas nativas. No Brasil todo só trabalha com florestas plantadas. É como se fosse uma agricultura normal, só que tem um ciclo maior.
né? Ao invés de ter um ciclo aí de 8 meses, como a soja, por exemplo, você tem um ciclo de 14 anos para o Pinus, né? E isso entra no processo produtivo normal da empresa. Então nós temos florestas que dão conta da nossa produção de celulose, né? E isso faz com que os nossos produtos sejam à base de florestas plantadas, a matéria-prima é toda reciclável, né? A fibra que nós utilizamos é a fibra longa, que é a fibra de pinus. Por que ela é longa? Porque ela precisa ter uma resistência maior. O papel de embalagem tem que ter resistência ao rasgo, né? Então você usa o pinus e não o eucalipto. E o pinus o ciclo do pinus é 14 anos, então por isso que eu mencionei. Só que você pode reciclar essa fibra 7 vezes. Então o que significa? Você faz o papel uma vez, ele vai para o sistema, depois ele é coletado, seja via catadores, mas também de cadeias de supermercados, de shopping centers. Todas essas caixas elas são coletadas novamente e são recicladas. O Brasil hoje é um dos países que mais recicla papel no mundo. Nós temos mais de 70% hoje do papel consumido sendo reciclado. Então isso é uma marca super importante, né, e que vem crescendo ao longo dos anos com todas as políticas, inclusive políticas públicas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige que avance o processo de reciclagem em todas as categorias. O papel tem até dificuldade de avançar, porque é uma das indústrias que tem mais reciclagem, até porque o papel reciclado se tornou um grande negócio no mundo, né? E você pode reciclar essa fibra até 7 vezes, então ela vai se degradando, até que chega uma hora que ela vai para o efluente normal. Mas o que faz com que o papel seja a matéria-prima, né, do futuro. Então a gente vê aí um movimento muito grande de substituição de plástico por papel. Isso a gente vê nos supermercados, né, várias embalagens hoje de plástico sendo substituídas por embalagens de papel, e o papel sendo reconhecido como matéria-prima mais nobre do ponto de vista de sustentabilidade, né? Isso é uma tendência também secular que a gente vê que vai se intensificar muito nos próximos anos, né? E o papel ele se beneficia muito dessa tendência. Então são duas tendências estruturais, além da demanda que a gente já tinha, que era uma demanda forte e que crescia levemente acima do PIB, já por muitos anos. Agora nós temos essas duas tendências estruturais: e-commerce, que aumenta a demanda como um todo, e a sustentabilidade, fazendo com que a matéria-prima papel seja uma das mais sustentáveis. Então essas duas tendências, mais o consumo que já é forte ano a ano, faz com que esse setor seja um setor extremamente vigoroso, né, e com rentabilidades crescentes, né, e muitos projetos de investimentos à frente. E você concorda também que existe um terceiro fator que ajuda no crescimento, que é o agronegócio, que você é um fornecedor e se beneficia do aumento das exportações de carne? Com certeza. Aí a demanda de exportações, uma das nossas unidades, que é a unidade de Santa Catarina, que nós convertemos papelão do lado, em Santa Catarina e aqui em São Paulo, temos 2 unidades. A unidade de Santa Catarina, ela está exatamente naquele cluster de empresas frigoríficas ali do oeste de Santa Catarina. BRF, JBS, Frimeza, Aurora. Então os grandes frigoríficos brasileiros eles estão representados naquela região, e ali é um polo de produção de carne de aves e suínos, né? E nós somos um dos principais fornecedores. Nós ampliamos, inclusive, na plataforma Gaia, que a gente vai falar mais à frente, ampliamos a fábrica de Santa Catarina justamente para atender essa demanda crescente dos frigoríficos, né? E é uma demanda mundial por alimentos, né? E uma tendência muito forte de o Brasil se posicionando como o principal celeiro do mundo, né? Principalmente nesse momento de instabilidade da Ucrânia, de pós-pandemia, né? Então o Brasil está muito bem posicionado, e nós muito bem posicionados dentro do setor, por ter grande parte das nossas vendas vinculada a frigoríficos, que tem uma demanda no mercado interno robusta e de exportação. Vamos falar dos investimentos, vamos falar de plataforma Gaia, né? Tem muitos projetos aí dentro da Gaia, né? Tem várias subunidades, vamos dizer assim. Perfeito. Vocês inclusive dão disclosure no material de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quantos % do seu tempo você gasta aí com plataforma Gaia? Olha, na realidade eu acompanho os projetos, né, e verifico como é que está a execução, junto com os demais diretores, mas é uma pauta ordinária nossa hoje, o acompanhamento dos projetos, né, ele está no nosso dia a dia. A plataforma Gaia,
ela é um conjunto de projetos. E qual é o traço comum a todos esses projetos? É a melhoria de competitividade da plataforma atual da Irani, das nossas unidades atuais. Nós tínhamos uma série de projetos que estavam na gaveta, prontos para serem executados, que fazem com que a empresa reduza custos. Então, produção de energia própria. Nós hoje temos 55% de autoprodução. Com os projetos da plataforma Gaia, nós vamos ficar autossuficientes na produção de energia. E energia é um dos custos mais relevantes para nós na estrutura de custos de produção de papel. A fábrica de Santa Catarina é um outro projeto que nós estamos ampliando a fábrica, mas nós não estamos aumentando a quantidade de pessoas, estamos substituindo equipamentos mais antigos por equipamentos mais modernos com a produção bem maior. Então nós produzimos em Santa Catarina 5.000 toneladas de embalagem, nós vamos para 9.500 toneladas de embalagem na planta de Santa Catarina com a mesma tripulação. Então isso também é um ganho de produtividade bastante importante, você dilui o custo fixo numa produção muito maior. Nós temos vários projetos de digitalização, projetos de reforma de máquinas, a máquina 2 está sendo reformada. Nós temos 3 projetos que ficam prontos aí até meados do ano que vem, que já estão no nível de execução final. Um deles é a unidade de embalagem de Santa Catarina, já está ampliada, a onduladeira nova já está funcionando desde o início do ano, e a ampliação física da fábrica também concluída, então esse projeto está praticamente concluído. Nós temos o projeto da reforma da máquina 2. A máquina 2 é uma máquina voltada para a produção de papéis para sacolas. Então sacolas é um segmento que cresceu demais e nós temos liderança nesse mercado de sacolas. Nós produzimos um papel que se chama Bagcraft. O Bagcraft é um papel que ele é à base de fibra virgem e fibra reciclada. Ele é monolúcido, significa que ele tem um brilho no papel, que é muito valorizado pelo varejista. E nós ocupamos, num primeiro momento, o nicho de sacolas plásticas de mercado, e que hoje praticamente não existe sacolas plásticas mais nos mercados. E agora esse nicho de teledelivery e de e-commerce, que também utiliza sacolas. Então é um segmento que cresceu demais nos últimos tempos e que nós somos líderes de mercado. Nós temos cerca de 40% do mercado de sacolas no Brasil. Então essa máquina que nós estamos reformando, vai ter uma ampliação nessa máquina, é praticamente uma máquina nova. A parada dela está prevista para agosto, então a partir de setembro essa máquina já começa a curva de aprendizagem dela, que leva uns 6 meses para chegar na produção nominal do projeto, mas é um projeto também que fica pronto ainda esse ano. E o projeto maior da plataforma Gaia, que representa aí quase 600 milhões de reais de investimentos, que é a caldeira de recuperação. A caldeira de recuperação é um equipamento que divide as grandes empresas das pequenas empresas, porque ele é um equipamento que tem um CAPEX muito alto. Só que é um CAPEX que você faz o investimento agora para 50 anos. E você faz com que você feche o circuito de produção de celulose. Então, ele do ponto de vista ambiental, ele é fantástico, porque você tem tratamento de gases, você tem o efluente da produção de celulose é utilizado para a geração de energia. Então você fecha o circuito todo. Hoje não, hoje nós temos fornos que são queimados os resíduos, e muita coisa, a cinza é colocada na agricultura, tem o seu uso, mas é um processo circular mais complexo. Com a caldeira de recuperação, você vai queimar o próprio licor negro da produção de celulose, você queima para a produção de energia. Então você fecha o circuito, ambientalmente é a melhor solução que tem, e você tem uma redução de custos de energia, de vapor. A gente vai conseguir produzir um pouco mais de celulose que nós produzimos hoje. Eu melhoro o meu mix de papel. Então, ao invés de eu produzir papéis à base de fibra reciclada para papelão ondulado, eu produzo papéis à base de fibra virgem para sacos, e que tem uma margem bem melhor. Então, são vários ganhos ao mesmo tempo. Melhoria de mix, redução de custos, mais eficiência ambiental. Então, por isso que nós chamamos de plataforma Gaia, inclusive, porque Gaia significa terra, e um dos objetivos que está por trás de todos esses investimentos é justamente a melhoria das nossas práticas, inclusive ambientais. Melhor tratamento de gases, mais produtividade com menos recursos, e a própria questão do fechamento dos circuitos, que é uma economia circular completa na produção de celulose. Esse é um dos investimentos mais importantes da história da companhia. Esse é o investimento mais importante. Claro que tem as máquinas de papel lá no início, foram super relevantes, mas da história
recente da empresa, sem dúvida, é o investimento mais importante, e é o investimento, como eu disse, que divide as empresas pequenas das grandes, porque você ganha com esse investimento pelo menos uns 8 pontos percentuais de margem EBITDA. Então é muita coisa, né? É muita coisa, e isso é geração de caixa recorrente para o resto da vida. Então isso faz com que você ganhe musculatura para o crescimento. Então o que eu acho importante entender nessa questão dos nossos investimentos é conceitualmente, né? Então esse ciclo da plataforma Gaia é para ganhar musculatura. E o próximo ciclo é o ciclo de crescimento. Então nós já estamos concebendo um ciclo de crescimento com ampliação de capacidade que vem na sequência. Primeiro nós ganhamos margem, a nossa margem de EBITDA vai ficar próximo de 40%, né, que é muito alta. Isso dá musculatura para o ciclo de crescimento seguinte. Que aí estamos pensando numa segunda linha de celulose, uma nova máquina de papel, uma nova planta de embalagem, mas com uma condição de investimento muito diferente do que nós tínhamos antes, né? Por conta de uma geração de caixa muito mais robusta e um endividamento totalmente equalizado e com uma alavancagem bem baixa, né, durante o ciclo todo. Esses 40% é no final do ciclo, desse ciclo de investimento, que é quando? O ciclo de investimentos hoje, a plataforma Gaia, ela vai ter ao final uns 12 projetos, né? Mas os demais projetos, fora esses 3 que eu mencionei, são projetos menores, né? Então melhorar a eficiência da fábrica de resinas, melhorar a máquina de papel 7, esse é um investimento até grande, a máquina de papel de Minas, né? Então são reformas que a gente vai fazer que estão dentro desse conceito de ganho de competitividade da plataforma atual. Isso vai até 2025, tá? Mas o próximo ciclo não começa após 2025, já começa em 2024. Nós vamos estar com a plataforma Gaia numa fase final de conclusão e já tendo condições de iniciar o próximo ciclo. Na realidade, nós já iniciamos, né, porque nós estamos na fase de engenharia conceitual desses projetos, que já contratamos a empresa especializada para nos ajudar em localização de fábrica, conceito da máquina, conceito a questão florestal, como é que nós vamos endereçar, a ampliação da celulose, retornos, tudo isso nós estamos nessa fase agora, que é a fase dos estudos iniciais desse novo ciclo, e depois entra a fase dos investimentos para engenharia básica, para depois você ter ideia do tamanho dos investimentos do próximo ciclo. Quanto que vocês acreditam que vai ser o máximo de pico de endividamento, né, medido por dívida líquida e EBITDA, né, que hoje é bem saudável na sua empresa, mas vai aumentar muito mais? Vai aumentar, evidentemente, durante a execução da plataforma Gaia. Então, o nosso pico de alavancagem deve ser mais ou menos ao final desse ano, mas nós devemos ficar abaixo de 2 vezes EBITDA. Que é bem saudável. É super saudável, né? Tipicamente, uma empresa antes da captura do retorno dos investimentos chega a 4 vezes. É normal você ver empresas até mais. Até mais, quando você tem uma clareza de que você vai ter o retorno logo na sequência, né? Mas como nós estamos com resultados muito positivos e fizemos o IPO, nós estamos bastante conservadores na alavancagem, né? Até por conta da própria, para fazer direito, né? Fazer bem feito os investimentos. Esses investimentos que são feitos, é muito diferente de fazer um investimento numa fábrica, numa planta nova, de fazer um investimento numa planta que já existe, né? É sempre mais desafiador você interligar e paradas. Então, assim, nós estamos muito concentrados em fazer bem feitos os investimentos da plataforma Gaia e obter os resultados melhores do que aqueles que estavam programados e que foram divulgados ao mercado, e essa é a nossa expectativa. E na sequência fazer esse novo ciclo que, do ponto de vista da execução, ele é até mais simples, né? Com uma máquina de papel nova, você coloca a máquina ali, define o local, é mais simples o processo. Mas isso tudo já está bem desenhado. Então a Irani é uma empresa com muito potencial de crescimento, Thiago. Isso que eu acho que é um dos principais vetores de crescimento e de rentabilidade nos próximos anos. É uma empresa relativamente pequena quando comparada com Klabin, com Suzano e outros players maiores do mercado. Então a nossa condição de crescer, ela é muito maior do que uma empresa grande, né? Dobrar o EBITDA da Klabin exige um esforço monumental. Dobrar o nosso EBITDA, não, é claro que não é simples, mas é um processo muito mais rápido, né? Você agregar 200 milhões de EBITDA a mais, por exemplo, que na plataforma Gaia nós vamos estar agregando cerca de 120 milhões a mais de EBITDA ao final do ciclo, o que significa 40% de crescimento em relação ao que nós estamos fazendo mais ou menos hoje, né? Então pouco menos, mas
para você fazer isso com uma empresa que tem 4 bi de EBITDA é muito mais complexo, né? Então, assim, a Irani é uma empresa média, e com potencial enorme, com uma empresa super dinâmica, com uma capacidade de execução muito boa, né? Sérgio, quando você faz um investimento dessa magnitude, qualquer empresa, não só sua, qualquer outra empresa que faz um investimento importante, tem notícias boas e notícias ruins. Sim. Conta aí quais são as notícias boas e as ruins na hora que você se engaja num projeto dessa magnitude. Acho que as boas é que a gente já tem um conhecimento instalado de execução de projetos. A empresa de papel faz projeto o tempo todo. Então, essa competência de fazer projetos bem feitos, ela está em casa, né? Nós temos um escritório de gestão de projetos, a gente vai no detalhe. Então, assim, do ponto de vista de execução, está indo muito bem. Nós estamos dentro do cronograma, devemos entregar até um pouco antes do que estava previsto originalmente. Do ponto de vista de budget, tem alguma oscilação, e daí talvez seja um pouco das notícias não tão boas, né? Mas nada muito relevante dentro da margem de erro normal de um projeto. Passamos por um período muito difícil de inflação, né, para a construção civil, para alguns insumos, aço, e tudo isso acaba impactando. Agora, o projeto, por exemplo, da caldeira tem um impacto, mas não é relevante. No projeto da embalagem, ficamos super alinhados com o budget, ficamos um pouco abaixo. Então, assim, a gente está conseguindo fazer dentro daquilo que estava previsto. E uma tendência, aí outro positivo, uma tendência a ter resultados melhores do que nós divulgamos. Por quê? Porque nós conseguimos, nos últimos anos, em função dessas tendências seculares que eu mencionei, nós temos conseguido fazer repasses de preços, né, para o mercado, pela demanda forte, maior do que fazíamos anos anteriores. Então, assim, a demanda aumentou muito, então nós repassamos mais preços, nossas margens se elevaram. Isso faz com que o retorno dos projetos seja melhor do que estava calculado originalmente. Vamos falar de dividendos, recompras também. Fala um pouquinho da política de dividendos. Vocês têm pago dividendos muito bons, né? Um dividendo quase de 2 dígitos aí. Como que vocês conseguem fazer isso? Crescer com dividendos? E ainda recompra depois também. Nós estamos com um resultado muito bom, né? E sendo cautelosos na execução dos investimentos, focando naquilo que realmente nos dá um retorno adequado. Não entramos em aventuras, né? A gente já tem muita experiência como executivos durante esses 20 anos aí, em várias frentes, né? Aquisição, projetos orgânicos. Hoje a nossa preferência é por crescimento orgânico. Nós estamos num setor de capital intensivo, né? Capital intensivo, você tem que estar investindo o tempo todo, e tecnologia faz toda a diferença. Se você compra uma empresa que não tem tecnologia, você tem que fazer um sobreinvestimento naquela empresa, além de todos os passivos que você traz. Mas falando dos dividendos, que é a tua pergunta, nós temos uma política de pagar 50% do lucro anual de dividendos. A gente acha que isso é super importante, ter uma remuneração adequada para os acionistas. Então nós definimos uma política mais agressiva de dividendos, para que o papel tenha bastante atratividade, para que a gente possa remunerar adequadamente os nossos acionistas. A política é 25% nós pagamos a cada trimestre, com base no resultado do trimestre, e 25% adicionais nós pagamos no fechamento do exercício, desde que a alavancagem esteja abaixo de 2,5 vezes. Então a gente estabeleceu esse patamar. Claro que se nós estivermos em algum momento acima de 2,5 vezes, até para balancear as questões financeiras da empresa, a gente reduz um pouco o dividendo. Mas a nossa expectativa é que a gente não passe desse target de 2,5 vezes no ciclo de investimento. A gente tem trabalhado para isso, para que a gente possa estar pagando da forma que a gente vem pagando, com dividend yield aí bastante robusto, e comparável aí com as melhores pagadoras de dividendos do mercado. E vocês têm um nível de endividamento baixo e estão reperfilando a dívida, tem oportunidade de melhoria nas taxas? Quando nós fizemos a reestruturação da dívida lá em 2019, que eu mencionei, né, a nossa condição como empresa antes do IPO era muito diferente. Feito o IPO, melhorada a governança, os resultados melhoraram bastante, né? Nosso rating evoluiu muito. Nós estamos hoje com o rating AA,
da Standard & Poor's, o que é um nível abaixo do máximo, né? Para uma empresa do nosso porte é muito positivo. Isso faz com que a gente consiga captar recursos hoje numa condição bem melhor do que a debênture que a gente captou lá em 2019. Então nós estamos substituindo dívida, nós estamos fazendo um CRA nesse momento, voltado para o mercado como um todo, e isso vai fazer com que a gente tenha um custo de dívida menor, né, com o pré-pagamento, muito provavelmente, dessa debênture no próximo ano. Mesmo tendo algum FII para pré-pagar, o custo do pré-pagamento é muito melhor do que você manter a dívida no custo que está. Então isso deve reduzir bastante e é um benefício muito positivo aí para os nossos acionistas também. Uma coisa que vocês fazem que eu gosto bastante, vocês botam o gráfico de ROIC lá na apresentação de vocês. Tem algumas empresas que botam, mas calculam de um jeito que eu não gosto muito. Vocês calculam de um jeito que eu gosto. E vocês têm um ROIC elevado, né, para uma empresa do setor industrial e crescente também ao longo do tempo, né? Tem questões conjunturais, tem questões estruturais, mas eu gosto muito disso de você ter botado o gráfico de ROIC lá na sua apresentação. Um ROIC, que é uma medida de rentabilidade, que é bastante elevado. A que você atribui esse ROIC alto? Eu acho que a gente já tem estruturalmente um ROIC alto pela características dos nossos negócios. Como eu falei, no negócio de papel de fibra virgem, nós temos uma margem de EBITDA muito alta, né, por conta de trabalhar em nichos, de ter uma precificação, uma diferenciação em relação aos nossos concorrentes importante, por nós sermos líderes de mercado na maior parte dos nichos que a gente atua. Então, isso é um ponto interessante, né, porque, comparo com a Klabin, mas nichos de papel que nós atuamos, nós temos 2 concorrentes menores que nós. Então, nós somos líderes de mercado. Isso nos dá uma condição de rentabilidade muito, muito positiva no negócio de papel, tanto no mercado interno quanto na exportação. O negócio de papel ondulado, nós temos também uma rentabilidade muito melhor pela qualidade da produção de papel que nós temos. Nós temos uma das melhores máquinas de papel reciclado do Brasil. E um dos vetores de custo mais relevantes do negócio de papel é justamente a quantidade de fibra que você coloca por metro quadrado de papel. E dependendo da tecnologia de produção de papel que você usa menos ou mais fibras, porque você usa químicos, aplicações superficiais, a própria prensagem do papel. Então isso tudo faz com que você consiga usar menos fibras que o teu concorrente que tem uma máquina não tão moderna. E nós temos uma das melhores máquinas do Brasil hoje de papel reciclado, que nós reformamos em 2006, e a gente vem atualizando essa máquina o tempo todo, e isso nos dá uma condição de competitividade muito boa no papelão ondulado também, né? Porque eu coloco menos fibra por metro quadrado, isso faz com que a minha caixa pese menos do que a caixa do concorrente para o mesmo uso, né? E isso faz com que o meu preço por tonelada suba em relação do concorrente. Então isso é extremamente positivo e é rentabilidade na veia, né? Então nós temos um ROIC estrutural muito bom, temos o ciclo de investimentos aí prevendo uma elevação do ROIC nos próximos anos, porque, como eu falei, nós estamos melhorando a competitividade na empresa como ela é. Então a tendência é todos os investimentos que você faz, ele vai melhorar o capital investido, mesmo com esse investimento que está sendo feito, porque ele está considerando um nível de alavancagem ainda baixo. Então, assim, nós temos hoje talvez o melhor ROIC do Brasil para empresas de papel para embalagem, não dá para comparar celulose de mercado, que é outro business, né? Mas papéis para embalagem, nós temos o melhor ROIC hoje do mercado e um dos melhores do mundo. Eu não conheço outra empresa que tem o ROIC que nós temos hoje no Brasil para papéis para embalagem. Então é uma mistura de competitividade com atuação somente em nichos que... Isso, eu acho que é o mix de negócios que nós temos e também a competitividade estrutural que a empresa tem, né? Por estar num site só, né? Um site só, você tem energia, tem florestas próprias, tem todo o management, as 4 máquinas de papel ali, isso te dá uma vantagem muito boa. O raio de atuação da empresa, ou seja, a distância dos clientes da empresa é pequena, é grande? Vocês conseguem atuar com, sei lá, clientes no Nordeste ou é mais regional? Lembra mais? Depende de cada negócio, né? Negócio de resinas e papel, a gente exporta e vende para qualquer local, porque não tem tanta diferença de competitividade no transporte do papel. Mas isso é pouco do seu faturamento? Isso representa 40%, com o papel junto, representa 44% do faturamento da empresa. Os outros 56% é papel ondulado. Papel ondulado sim faz diferença, você tem que estar próximo do cliente, num raio aí de até 150 quilômetros máximo. Porque o que acontece? O papel ondulado ele é leve,
e ocupa muito espaço no caminhão, né? Então não faz sentido você viajar muito com o papelão do lado. Não é um produto para exportação. Você até vende caixas para clientes que vão exportar, que é o caso dos frigoríficos, mas nós não vendemos caixas para o exterior. As margens são diferentes nesses dois negócios? As margens são diferentes. As margens do papel são melhores que a margem do papelão do lado. Porque o papelão do lado, ele na realidade é papel, é uma agregação final de valor no papel ao final da cadeia, né? Então você integra a cadeia toda. Então a margem adicional que você deixa é em torno de, sei lá, de 7% mais ou menos. Mas o ROIC... na conversão. O ROIC não, o ROIC deve ser parecido. Tá. Porque o negócio de papel de fibra virgem, você tem que comprar floresta, comprar terra, então o investimento ele é muito maior. E por isso que a gente insiste muito no crescimento orgânico. Porque o crescimento orgânico, como eu falei, você aporta a tecnologia com retorno muito adequado para o investimento. Por isso que aquisições são tão desafiadoras nesse setor. Mas tem oportunidade? Alguma coisa que vocês avaliam? A gente sempre está olhando, né? Nós tivemos a experiência da aquisição da São Roberto, foi muito didático para nós, muito didático, né? Você aprendeu muito nesse processo e aprendeu o que não fazer também, né? Porque, primeiro, é difícil adquirir uma empresa de porte, né? E aí você tem a questão cultural, questão de contingências, práticas comerciais diferentes das suas. Então, quando você alinha as suas práticas comerciais, você perde parte da carteira, né? Então, nós estamos no Brasil, né? Contingências de toda ordem. Então, é mais fácil crescer em cima de uma base que você já tem, com a tua cultura, com o teu jeito de fazer as coisas e com equipamentos modernos, né? Então, a gente acredita muito no crescimento orgânico. Não que não tenha oportunidades, tá? Existem, mas são poucas. Nossa visão. Eu vejo no demonstrativo de vocês, nas apresentações, que vocês falam muito da questão de sustentabilidade e ESG. E não é de hoje, né? Porque tem algumas empresas que, vamos dizer assim, entraram nesse modismo agora. E vocês, se não me engano, desde 2006 já fazem o relatório de sustentabilidade. Fala um pouquinho das práticas da empresa. Na realidade, a sustentabilidade ela já é parte do negócio, né? Nós estamos num negócio de economia circular, por definição, como eu falei, desde a floresta até a embalagem e voltando para o processo de reciclagem. Mas a gente avançou muito em vários temas, né? Redução de resíduos, redução de refúgio, melhoria dos equipamentos, isso tudo vem dentro de um processo de avanço da empresa. Nós fazemos todos os anos o relatório de sustentabilidade, desde 2006, como você falou, e isso é uma prática muito legal, porque você tem que colocar ali tudo que você faz, né? E como é que você vai avançando nos indicadores de produtividade, de uso de recursos, energia, eficiência energética, uso da água, coisas que são inerentes ao nosso processo e que a gente vem melhorando ao longo dos anos. Então, quando a gente fala que nós somos sustentáveis pelo negócio em si, mas também pelo avanço que nós tivemos numa série de indicadores, principalmente de uso de recursos, uso da água. Para produzir papel, se usa muita água. Então, quanto menos água você usar por tonelada, menos recursos você usa da natureza. Quanto mais tecnologia você coloca na produção de papel, menos árvore você usa, né? Quanto mais tecnologia você usa para conversão, menos pessoas você usa no processo. Dá um exemplo de melhoria que você tenha na cabeça aí de menos recursos e mais produção. Menos recursos e mais produção é investimento da embalagem Santa Catarina. Eu coloquei uma onduladeira que produz 9.000 toneladas, que eu uso 15 pessoas, e antes eu tinha uma onduladeira que eu fazia 5.000 toneladas com as mesmas 15 pessoas, né? Então a tecnologia ela avança muito rápido nesse negócio, e por isso que substituir uma máquina faz todo sentido muitas vezes, né? Por isso que a gente insiste no investimento orgânico, né? Investimento orgânico, porque quando você compra uma empresa, se a empresa é boa, ela não está vendo. Né? E quando ela está vendo, está com máquina velha, está com contingência, está com práticas comerciais inadequadas, aí não vale a pena comprar. Eu prefiro fazer uma fábrica nova do lado deles, inclusive. Sérgio, tem uma coisa que as empresas brasileiras fazem melhor que as empresas americanas. Recompra de ações. As empresas americanas, têm até gráficos depois, eu posso procurar e publicar nas minhas redes, já fiz isso no passado, elas são muito procíclicas. Né? Quando as coisas estão indo bem, elas estão recomprando. Dá uma crise, o pessoal puxa o freio de mão e fica conservador e para de recomprar. E o que eu tenho visto nos últimos meses, com a queda das ações da Bolsa, as empresas brasileiras que na média estão muito capitalizadas, né? Não só a sua empresa, mas quase todas as empresas, os bancos estão capitalizados, a Vale está capitalizada, né? Estou falando das grandes empresas, mas quase todas as empresas estão muito bem capitalizadas, com exceção talvez das empresas do varejo, mas os demais setores estão muito bem. E várias empresas estão abrindo
programas de recompra, né? Vocês são uma dessas empresas também. Conta um pouquinho mais aí do programa de recompras que vocês têm. Assim, eu acho que é uma questão de alocação de capital, né? Porque no fundo, quando as tuas ações estão num valor que você sabe que está abaixo do valor intrínseco da companhia, né, pelo resultado que ela produz, pelos históricos pelos múltiplos históricos, pelos investimentos que estão previstos ali à frente, recomprar a ação talvez seja o melhor investimento que tem para o nosso acionista, inclusive, né? Principalmente porque você reduz, né? Você aumenta a participação de cada acionista na medida que você recompra as ações e elimina ela da tua base. Então é um investimento super adequado na nossa visão, um investimento que mantém também uma liquidez maior para a ação no mercado, fazendo mais negócios, e ajuda na sustentação, né, do papel ao longo do tempo. Então nós fizemos esse programa de recompra, pretendemos fazer outros na sequência, né, principalmente porque nós sabemos que o potencial que a ação tem é muito maior do que ela está precificada no momento, né? Claro que tem a ver com a contingência macroeconômica, taxa de juros, uma série de coisas, mas a gente vê isso mudando completamente nos próximos anos, né? Vocês anunciaram o programa, já está perto do fim ou não? Nós já fizemos uns 70% mais ou menos, talvez um pouco mais do que nós podemos recomprar, e devemos concluir aí nos próximos 5, 6 meses. Legal. Bom, vamos para a pergunta da galera aqui, o quadro que você manda a pergunta através das redes sociais. Eu só transmito aqui, eu sou o mensageiro da galera e o Sérgio vai responder. Vamos lá para as redes sociais. Um camarada aqui, que o arroba dele no Twitter é opiadotei. Não sei o que significa isso, mas a pergunta não é ruim. Como é ter uma empresa grande no Brasil e como a alta da taxa de juros vem impactando os investimentos da Irani? A Irani como um todo. Não, é evidente que a macroeconomia e à medida que a taxa de juros começa a fazer efeito na política monetária do Brasil, ela afeta o crescimento econômico como um todo e, evidentemente, nós que estamos no negócio de economia real, a gente acaba sofrendo por consequência, né? Provavelmente ele é do Sul, né? Porque o PIA, o PIA de TI. Tá, agora que eu entendi. Esse é um termo que se usa muito lá no Sul. Mas afeta muito, né? Afeta o custo da nossa dívida, né? Nós estamos com uma alavancagem baixa, mas afeta o custo da dívida, que boa parte da dívida está vinculada ao CDI. Seus concorrentes estão alavancados? Os concorrentes, não, acho que nós estamos num processo de baixa alavancagem geral do setor, nós estamos menos alavancados que a maior parte das empresas, mas você não vê empresas hoje com uma alavancagem muito acima de 3 vezes, que é uma alavancagem razoável no setor. Mas uma das vantagens que nós temos, mesmo com a taxa de juros, então a economia brasileira vai um pouco pior. Nós temos sempre a possibilidade de exportar mais. Então, nós temos uma flexibilidade no nosso modelo de negócios muito boa. No início da pandemia, o mercado interno despencou de uma forma terrível, ali meses de março, abril de 2020, né? Nós conseguimos em 2 meses dobrar a nossa exportação, né? Isso ajudou muito nos resultados de 2020, tanto que 2020, mesmo com a pandemia, nós tivemos um resultado excelente. O Lineu Silva faz uma pergunta aqui que ele faz até um trocadilho, aliás, faz várias perguntas aqui. Como uma possível recessão mundial, há uma chance de fazer um papelão nos lucros da empresa? Qual a elasticidade histórica de preço de embalagens e papéis? Qual o pior cenário que você vê? Né? Ele pergunta, ele vê, mas no caso você vê. E qual o plano da empresa para navegar nesse pior cenário possível? Não estou perguntando no cenário base, mas assim, qual que é o pior cenário possível da conjuntura internacional que a gente vê e nacional também, com desafios? Eu acho que uma excelente pergunta do Lineu. É evidente que se tem uma situação mundial, afeta todas as empresas de forma geral. O que eu posso dizer é que nós temos hoje uma condição de enfrentar uma crise muito melhor que a maior parte dos nossos concorrentes, né? Porque nós temos uma margem de EBITDA muito acima da média do setor, uma geração de caixa robusta, temos um endividamento baixo, né? E uma resiliência nos nossos preços muito forte. Então, preços de papel, por exemplo, nós não tivemos na nossa história recente um momento, mesmo com as recessões, de redução de preço de papel.
né? Então, o papel, no mínimo, você tem um momento ali que você tem um pouquinho mais de dificuldade de repasse se você está num momento de recessão forte. Mas, tipicamente, a gente repassa até um pouco acima da inflação todos os anos. E nos últimos 2 anos bem acima. E então, assim, eu vejo a gente preparado. Agora, é evidente que macroeconomia é o que determina, né, o consumo de papel, o consumo de alimentos, uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, mesmo no momento de recessão, como nós estamos fortemente posicionados no setor alimentício, né, o que há é uma mudança de marca, mas as pessoas não deixam de consumir arroz, feijão, macarrão, né, que são segmentos importantes. Então, o consumo ele é resiliente, de uma certa maneira, pode ter uma queda, mas não é uma queda acentuada, não é uma empresa que perde 30% de faturamento. Isso nunca acontece. Pode cair 1%, 2%, né? Já é ruim. Mas não é o que acontece em alguns setores que você, numa recessão, acaba o setor de serviços, por exemplo. Né? Isso não existe de chance. Né? E nós temos uma condição, como eu falei, de competitividade muito melhor que a maior parte das empresas do setor, o que nos dá uma musculatura para enfrentar esses momentos melhor. Né? O Dirceu Eno, quero uma camisa da Rani 3. Não, Dirceu, é só mandar um e-mail ali pro pessoal de RI, ele já manda para você uma camisa aí nos próximos dias. Ficou bem legal a camisa. Quem quiser, por favor, só mandar lá pro nosso RI. Tem até um motivo disso, né? Eu fiz uma gravação com o CFO da empresa, o Odivan, já um tempo atrás. Legal. E ele tava com a camisa ali e teve alguém também que pediu a camisa. Eu devia ter vindo com ela hoje. E daí ele falou, manda um e-mail aí que a gente manda. E ele falou depois pra mim que mandou umas 50 camisas aí pro Brasil. Vai ter muita camisa aí que vocês vão... Legal. Vai estourar despesa ali esse trimestre de camisa. Não tem problema. Camiseta... P. Ferron. Comecei estágio na Blend Paper, ex-Fedrigoni Brasil Papéis. O que devo saber sobre o business de papéis? Conhece essa empresa? Não conheço, eles não estão no segmento de papéis para embalagem. Tá. O segmento de papel, ele é 50% papéis para embalagem e 50% imprimir e escrever, papéis sanitários, né, que são outros segmentos, papel cartão, mas o papel para embalagem ele representa hoje 50% do mercado como um todo. O que eu posso dizer, o que eu já tinha comentado, né? Eu acho que é um segmento extremamente próspero, crescimento vigoroso para os próximos anos em função da substituição de plástico por papel em muitos nichos. O desafio para o nosso setor é o desafio da inovação. Então nós temos hoje uma inovação muito robusta na Irani, um sistema de inovação, né, com conexão com startups, conexão com centros de excelência, com um Capture Venture próprio. Então assim, nós temos uma série de práticas hoje que nos levam a um processo de inovação contínuo, mas o desafio nosso é justamente desenvolver papéis que consigam ter uma funcionalidade similar ao plástico em alguns usos. Então, por exemplo, o papel para canudo. Né? O canudo de papel ele não tem a mesma funcionalidade que o canudo plástico. Ele é muito mais sustentável, mas ainda tem um desafio de desenvolver um papel que não tenha nenhum tipo de absorção de líquido ali no uso. Então, esse é o desafio, barreiras. Barreiras talvez seja o grande desafio do setor, e aí está sendo usado nanotecnologia, porque também as barreiras elas não podem ser barreiras à base de petróleo. Né? Então, você tem que desenvolver também barreiras celulósicas, então a nanocelulose tem sido utilizada. Então, muita tecnologia está sendo desenvolvida justamente para esse uso adicional. Então, é um setor com muito boa projeção para os próximos anos, principalmente embalagens de papel, e a questão do e-commerce também que nós mencionamos, né, que é algo que permanece, né, as pessoas cada vez menos querem sair menos de casa para fazer compras, né, e até vão para o shopping mais para tomar sorvete, para ir ao cinema, olhar a vitrine, né, mas para fazer compra mesmo robusta, a pessoa vai na internet antes, no mínimo para pesquisar o preço, né, e negociar com o fabricante depois. Bom, vamos para a pergunta checkmate, aquela para encerrar o programa. Você acha que o mercado comete um erro ao comparar a Irani com empresas como Klabin e Suzano? Com a Suzano,
Certamente, né? Porque a Suzano está num outro negócio, apesar de ser celulose, papel, mas ela está no ramo de celulose de mercado, voltado para exportação. A celulose à base de fibra curta, à base de eucalipto, voltada totalmente para exportação, uma commodity internacional. Suzano é a maior empresa mundial de produção de celulose, uma empresa super competente, mas num negócio que não tem nada a ver conosco. A Klabin ela tem dois braços, né? Um braço que é exatamente igual a Suzano, que é celulose de mercado, e um outro braço que é papel para embalagem de papel ondulado, sacos, que é um negócio muito similar ao nosso. Então, assim, se for para nos compararmos, nós somos mais parecidos com a Klabin do que somos parecidos com a Suzano. Mas não somos parecidos com a Klabin porque nós só somos parecidos com a Klabin no papel para embalagem e não no negócio de celulose de mercado. O que faz da Klabin, né, na realidade, ser uma empresa que tem dois negócios muito diferentes. A única empresa que está posicionada como uma empresa de embalagem sustentável, papéis para embalagem sustentável, somos nós da Bolsa. Né? E isso faz com que a gente tenha um negócio muito claro, muito preciso, vinculado ao desempenho da economia real, evidentemente, e mercado doméstico muito forte, mas com essa possibilidade sempre de aumentar as exportações. Né? Esse pé lá fora, ele é sempre uma forma de a gente melhorar a rentabilidade e aproveitar melhor o mercado interno ou o mercado internacional, dependendo do momento. Qual a principal diferença, então, do mercado de papel para o mercado de celulose? O mercado de papel é um mercado que não é commodity. Eu acho que esse é o principal ponto. Não é commodity. Quem compra uma caixa de papel ondulado é aquela caixa para aquele uso, é um projeto específico. Assim como você faz o projeto da tua casa, você faz o projeto da caixa, né? A impressão, qual o papel que você vai utilizar, qual a onda. Então, uma caixa é uma caixa, você não tem como comparar uma caixa com outra. Né? Então, isso faz com que você tenha um serviço diferenciado, um desenvolvimento diferenciado, um atendimento diferenciado. Então, isso faz com que você não tenha commodity. O próprio papel nosso, que é papel de nichos, ele é feito para aquele cliente, com aquela maquinabilidade. Nós temos um trabalho de assistência técnica muito forte. Nós temos um conceito na empresa que é o conceito do foco do cliente. Né? Isso é um conceito que a gente adquiriu já há vários anos num trabalho que a gente fez com a Escola de Marketing Industrial, que o foco do cliente é você se colocar ao lado do teu cliente e com a tua competência ajudar ele bem, ele prosperar. Então você vai lá e leva a competência de desenvolvimento de papel para aquele cliente. Então o nosso negócio é um negócio cliente a cliente. E isso faz com que o nosso NPS, isso é um motivo de orgulho, que é a medida de satisfação de clientes, esse ano foi 85, o que é uma nota super alta, né? Porque ela vai de menos 100 a mais 100, né? Não é 85%, ele é mais do que 90% de satisfação, que significa que são aqueles clientes que eu recomendo com notas 9 e 10, né? São esses que fazem com que o teu NPS suba. Então a gente tem uma relação com o mercado muito forte, uma oferta, e quando eu falo em oferta, eu estou falando em qualidade do produto, atendimento, relacionamento financeiro, ajudando o nosso cliente, fazemos antecipação de recebíveis do nosso cliente. Então assim, a gente trabalha para a prosperidade dos nossos clientes, e isso é muito reconhecido no mercado. E isso faz com que a gente seja completamente diferente de uma empresa de commodities. Sérgio, muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar em mais um programa aqui, Entre Reis e CEO. Eu dou oportunidade para você se dirigir ao seu acionista ou quem sabe futuro acionista aí. Então dou espaço para você se comunicar com ele. Legal. Eu acho que a Irani é uma grande oportunidade de investimento para quem quer investir numa empresa de economia real. Muito dinâmica, com um plano de investimentos robusto e com incremento de resultados de rentabilidade também forte aí nos próximos anos. Então vale muito a pena. E além disso nós temos um pagamento de dividendos, né, que é uma remuneração ordinária dos nossos acionistas prevista numa política clara, pagando 25% a cada trimestre e 25% no fechamento de exercício. Então esse combo entre crescimento, melhoria de rentabilidade e pagamento de dividendos ordinários, eu acho que faz com que o papel seja um papel realmente muito diferenciado na Bolsa. E a empresa, eu não posso dizer de outra forma, é uma empresa super dinâmica e que tem um futuro aí muito promissor pela frente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e te vejo daqui um mês no próximo Entre Reis e CEOs.